Jerusalém, a cidade de Davi. Um nome que há milênios representa o coração pulsante da fé cristã. É ali, em suas colinas, que arqueólogos vêm desenterrando os segredos do passado perdidos no tempo. Para entender o que o Moat representa, é preciso imaginar Jerusalém há cerca de 3.000 anos. Jerusalém era estrategicamente bem localizada no topo de uma colina e era pequena. Davi, ao conquistar Jerusalém dos jebuseus, estabeleceu ali a capital do seu reino e iniciou obras monumentais de defesa e expansão. Na Bíblia, no segundo livro de Samuel, em seu capítulo 5, menciona que Davi tomou a fortaleza de Sião e edificou em redor desde Milo até o interior. A passagem Milo, que em hebraico significa preenchimento ou fortificação, é revivido à luz das escavações modernas. O termo Moat é do inglês e quer dizer vala profunda, escavada em torno de muralhas para impedir ataques. Durante as escavações na cidade de Davi, arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel descobriram uma trincheira esculpida na rocha, com largura de 8 metros e profundidade de mais de 5 metros, separando a parte baixa da cidade das muralhas de proteção. Essa estrutura não era um simples fosso, era parte de um sistema defensivo engenhoso, projetado para tornar Jerusalém praticamente inatingível. Escavações começaram oficialmente no início da década de 2010, sob a supervisão de Eli Shukron e Roni Reich, amplamente conhecidos por trabalhos anteriores, como a nascente do Gion e a piscina de Siloé. Utilizaram um mapeamento 3D e por análises geológicas e uso de drones, foi possível ver digitalmente a topografia da antiga Jerusalém e compreender como o Moat separava a fortaleza. Camadas de sedimentos e fragmentos de cerâmica encontrados no local foram analisados e datam exatamente do período do Reino Unido de Israel, entre os séculos 9 e 10, antes da Era Cristã. A revelação do Moat redefiniu a compreensão moderna da Jerusalém de Davi. Acreditava-se que as muralhas eram as únicas defesas da cidade. Hoje, sabe-se que era um sistema duplo. O muro elevado e, à frente dele, o fosso escavado, impedindo que inimigos chegassem facilmente às portas da cidade. Como consequência desta descoberta, levou especialistas a revisar mapas arqueológicos e a confirmar que a fortaleza de Davi ficava realmente em um ponto mais elevado, exatamente como a Bíblia descreve. A arqueologia, nesse caso, não age em substituição da fé, mas vem trazer materialidade às Escrituras, com dados concretos e evidências sólidas. O Moat confirma que os antigos israelitas dominavam técnicas de engenharia complexas e que sua confiança em Deus não excluía o uso da inteligência e da estratégia. Há uma beleza profunda nisso. A fé de Davi não era cega, era acompanhada de ação, planejamento e coragem. Ele construiu, defendeu e adotou medidas humanas e confiou na proteção divina. Os arqueólogos também descobriram marcas de ferramentas na rocha, indicando o trabalho intenso de escavação manual. Cada golpe no calcário foi uma expressão de resistência e fé, de proteger a cidade escolhida por Deus. As escavações confirmam que o Moat pode ter sido utilizado por séculos, restaurado e ampliado por reis como Ezequias. Ele que também construiu o famoso túnel de Siloé para trazer água à cidade durante cercos inimigos. O Moat torna-se assim símbolo da proteção divina, combinada com o esforço humano. Nos Salmos de Davi ele escreve: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador." Salmo 18:2. É impossível não pensar nessa imagem ao olhar para as muralhas e o fosso que protegiam Jerusalém. A cidade refletia uma verdade espiritual. Deus é a fortaleza invisível que circunda seu povo. O Moat, de pedra e suor humano, é a prova concreta dessa confiança. Um obstáculo terreno que apontava para uma segurança celestial. Com os dados das escavações, arqueólogos e artistas digitais criaram modelos em 3D mostrando como a antiga Jerusalém deveria parecer. Muralhas imponentes, torres de vigia e o profundo Moat, separando o interior da cidade do vale. Nas encostas, casas simples de pedra e caminhos estreitos testemunharam a vida comum, com famílias, guerreiros, sacerdotes. É uma Jerusalém viva, vibrante e humana, onde fé e defesa coexistem e coexistiram. Hoje, uma cidade contemporânea
de visitantes caminhando por passarelas da cidade de Davi. E entre pessoas e a estrutura do Moat, ao fundo, equilibra uma atmosfera respeitosa da história. Ele é um documento vivo. O Moat nos ensina que fé verdadeira não exclui preparação. Assim como Davi fortificou Jerusalém, cada pessoa é chamada a fortalecer o coração, o seu Moat interior. Construir muros de oração, trincheiras de sabedoria. Deus continua sendo o escudo que protege, mas espera que cada um também se levante e edifique a proteção. Pedras silenciosas, mas cheias de história, reafirmam que a Bíblia não é lenda, é memória viva. O Moat, soterrado por milênios, agora surge como uma testemunha física da fidelidade de Deus e da engenhosidade do seu povo. Ali, fé e ciência se encontram em um mesmo terreno. Enquanto a arqueologia mede profundidades, a espiritualidade nos lembra que o verdadeiro fosso está entre a dúvida e a confiança. E quando as pedras falam, a fé se renova. O Moat da cidade de Davi não é apenas uma descoberta arqueológica, é uma ponte entre o visível e o eterno. Se gostou de assistir este vídeo e ver evidências concretas das narrativas do Antigo Testamento, dê seu like, ative o sininho e acompanhe nosso canal. Obrigado.